Boa noite, pessoal. Todo mundo ouvindo aí? Tá? Bem direitinho. Então, como a Márcia falou, eu moro em Brasília, sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose, como uma das escolas que eu frequento, que eu aprendo e que também eu faço uso uma vez na semana como instrutor do grau peregrino lá. Então, nós vamos ter aula a partir do dia 5 de março, todas as quintas-feiras à noite, começando às 7 até umas 9 horas. É um bate-papo bem gostoso, principalmente para a gente saber quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui, de onde a gente veio, né? E qual é a nossa missão no mundo, para que a gente possa fazer uma tessitura da nossa vida aqui valer a pena. Então a gente passa um ano lá fazendo essas práticas, e essa daqui que eu vou falar sobre ela hoje é uma delas. Então nós vamos estar trabalhando e eu vou trabalhando esse assunto de respiração. Na realidade, todos nós já sabemos bem profundo o que é esse assunto, né? A gente só vai aqui de repente relembrar e fazer alguns exercícios para a gente conseguir absorver melhor e levar em prática tudo isso para a nossa vida, tá certo? Então, como a Márcia falou, eu sou mestre de Tai Chi Chuan, já tem um tempinho. Dentro do Tai Chi Chuan eu escalei toda a parte taoísta, né, que eu pude conhecer, como acupuntura, como massagens, como toda aquela prática que a gente conhece dentro da medicina chinesa, eu conheço razoavelmente bem. Assim também como eu conheço bem um pouco também sobre a geometria sagrada, e eu desenvolvo joias ligadas a esse tema com a geometria sagrada. E hoje o nosso assunto será aqui a respiração com base quaternária, que é um dos nossos assuntos da aula que a gente tem, do bate-papo que a gente tem às quintas-feiras à noite, lá na Eubiose. E como em todo lugar no Brasil, tá? Esse é um dos assuntos, tá bom? Então, gente, quando nós falamos antes de falarmos sobre a respiração, eu vou contextualizar um pouquinho qual é a importância da respiração e desses termos que nós tanto utilizamos no dia a dia, e como que no final a gente vai buscar fazermos algumas práticas para que a gente possa trazer toda essa cultura do dia a dia para dentro de nós, e assim a gente ter uma melhor aproveitamento de saúde, de longevidade, de permanência aqui na Terra, com um grau de, digamos assim, de equilíbrio entre o que nós somos, entre matéria, e o que nós somos dentro do nosso corpo físico. Então, por exemplo, nós temos aqui alguns conceitos sobre a energia que nos sustenta aqui na Terra, que é a energia vital. A gente conhece, muitas pessoas conhecem como energia vital, outras pessoas conhecem como Qi, que esse aqui é o que eu mais utilizo, que é o Qi na área taoísta, o Qi na medicina japonesa, o Prana na medicina indiana, né, que todos nós também é bem badalado, bem conhecido, e também o hálito divino, que normalmente é falado em várias outras teogonias. Mas na realidade nós estamos falando da mesma coisa, a mesma energia, aquilo que nos sustenta, aquilo que nos alimenta como corpo etérico, ou como alma, né? Como nosso corpo, aquilo que forja o nosso corpo físico, né? Tudo depende dessa energia, com um desses nomes aí que a gente pronuncia. Essa energia, ela ocupa todo o espaço existente no cosmos. Todo o espaço entre o nosso átomo, né? Todos os átomos têm aquele espaço também, assim como o cosmos. E essa energia, ela está espalhada em todos os lugares que existem no universo, mesmo que seja micro-universo, ela está lá.
que a gente chama realmente a fagulha divina, o pedaço de Deus, né? Que movimenta e que alimenta todas as coisas. E ela, aqui na nossa realidade, no nosso plano, aqui no nosso sistema solar, ela advém do Sol. Então ela recebe isso daí do centro da galáxia, que passa pelas Pleiades, que vem para... Depois ela passa aí pelas Três Marias, que a gente conhece como a constelação de Órion, depois ela vem pela Cruzeiro do Sul, e no Cruzeiro do Sul, como uma pirâmide que ela é invertida, ela banha toda a Terra e todos os seres que aqui habitam. Então cada um de nós temos essa fagulha divina. Nossa, o que é isso? Você vai ter que se movimentar um pouquinho pro lado. Aqui? Não tá dando algum microfone perfeito. Aqui, então? Isso, Tá. Senão o pessoal não vai, já acha todo mundo embora. Me deixa aqui falando sozinho. Então, essa energia que todos nós conhecemos, sabemos, a gente tem as várias maneiras de contemporizar ela para nós. Então, como na nossa sociedade, tudo aqui é baseado somente dentro do nosso cientificismo, apenas como o oxigênio, né, a floresta, que tudo que nos é dado, que nos é informado, está muito pequeno diante daquilo que é a grandeza da existência real, né, que o divino nos traz para que a gente possa permanecer. E mesmo ela sendo o que a gente conhece como a fagulha do oxigênio, na realidade esse Ti, ou essa fagulha, ela vem junto, né? Aqui a gente não consegue, dentro da medicina, dentro da nossa parte científica, entender essa partícula, mas ela está lá, ela vem ali, ela está no veio daquilo ali, e aquilo penetra em nós pelo principal, que é o chakra coronário, no centro da cabeça, que aqui na medicina chinesa a gente chama de outros nomes. Então, aqui contextualizando, a gente vai estar falando dessa energia para depois a gente chegar na respiração. Tá? Para continuar e contextualizar um pouco mais também, eu vou trazer um pouco mais para a medicina chinesa, que é onde eu vivencio um pouco mais, eu espero trazer para vocês um melhor entendimento. Então, na medicina chinesa, ou dentro da cultura chinesa como um todo, nós temos 3 tesouros no nosso corpo para fazer a absorção dessa energia e para nos trazer aqui toda uma consciência daquilo que nós somos como seres divinos e como seres cósmicos. O primeiro dele está no meio da nossa cabeça, ali, a gente chama como Tanchen superior, e ele está mais ou menos ligado onde a gente chama como a morada do nosso espírito. É onde está ligado mais ou menos aqui, bem no meio da moleira, né? E para a gente situar, a gente pegando aqui na ponta da nossa orelha e traçando um arco aqui no meio, é exatamente por aqui que a gente recebe essa energia, a principal fonte de recebimento dessa energia primordial, pelo meio da nossa cabeça, e ela vai irrigando ali o cérebro, mas ela se aloja dentro naquela onde tem os 3 tesouros que a gente chama, a glândula pineal, a pituitária e o tálamo ali, fazendo a tessitura entre o pai, mãe e filho ali, com aquele triângulo perfeito. Então ele já entra ali como falando para todos nós, né, digamos assim, demonstrando para todos nós da divindade que somos exatamente dentro daquilo que a gente conhece como a Trindade. Tá? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, quando ele desce do espaço, ele vai descendo ali do meio da cabeça, da morada primordial, da morada do nosso espírito, e desce como em uma linha reta até atingir o segundo tesouro que está no meio do nosso coração. Né? Do meio do nosso coração,
o batimento cardíaco, todo aquele movimento que o coração faz, que está realmente também ligado a toda a manutenção dessa energia invisível e onde ela se junta com o sangue, que é a mesma energia, só que o lado visível. Então, todo o sangue que irriga todo o nosso corpo, todos os nossos sistemas, ele na realidade é o mesmo Ti, só que de modo visível. Ele é o Ti que move tudo isso. Então, o nosso centro vital começa na nossa cabeça, passa pelo meio e depois ele desce para cá, para 5 dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo, aonde tem baseado mais ou menos o nosso intestino delgado, bem no centro dele, como o nosso segundo cérebro. E aqui a gente tem aquela importância do equilíbrio. A gente recebe a energia do céu, faz essa descida no corpo, quando chega aqui, ela desce para nossas pernas, para nossa parte inferior. Quando chega na planta dos pés, ela recebe a energia que vem do centro da Terra. Por isso é que todas as filosofias e todos os conhecimentos antigos nos dizem que nós somos também os filhos da Terra, nossa Mãe Terra, porque nós temos essa energia que se junta aqui, no meio do nosso corpo, e essas duas energias, céu e terra, nos mantêm aqui. Tá? Então esse é o contexto que eu estou fazendo para que a gente possa daqui a pouco fazer alguns exercícios conscientes do que nós estamos fazendo. Tá, ok? E aí no final também a gente vai abrir para perguntas, para respostas, assim a gente vai fazer um aprendizado em conjunto de tudo isso. Tá bom? Então quando a gente conecta essa energia do céu, do centro e da terra com o nosso homem, nós temos o perfeito equilíbrio, que nós estamos exatamente na metade do nosso corpo físico, né? A parte inferior, que digamos assim, que é regido pela terra, e a parte superior, que é regido pelo céu. E aqui, nesse movimento que muitas de nós conhecemos como Yin e Yang, aí a gente consegue ter toda aquela a maravilha que é a vida, tá bom? Então aqui se repete aquilo que eu falei, mas com alguns nomes aí mais importantes. Então aqui eles nos dizem, como por exemplo, essa parte superior aqui, que é a junção, como a grande trempe, né? Que é onde faz realmente o grande cozimento dessa recepção da energia do céu com a energia da terra, e com esses movimentos aqui nós somos capazes de fazer todas as criações como a gente conhece das 10 mil coisas, porque aqui realmente está o equilíbrio do nosso corpo. Aqui a gente pode ir para frente, para o lado, para o outro, para frente, para trás. E todos os movimentos que nós fazemos dentro do Kung Fu, dentro do Tai Chi, nós estamos exatamente trazendo toda essa respiração e o equilíbrio aqui no centro. E aqui a gente consegue fazer todos aqueles movimentos para que a gente possa ter a unicidade da energia nos dois polos, tá? Aí aqui só para contextualizar um pouco, há um tempo eu estava ouvindo um mestre, que ele me falou o seguinte, pessoalmente, e eu quero dividir isso com vocês, que para mim foi um dos ensinamentos mais bonitos. Em várias maneiras que a gente está na vida, muitas vezes a gente é impactado por coisas que a gente não está esperando. Né? Às vezes a gente é impactado por determinadas situações em que nos tira do equilíbrio, em que a gente realmente sai daquela situação de estabilidade e muitas vezes a gente se perde com tudo isso. E aí ele falou, me ensinou a fazer o quê? A começar a respirar, a sair realmente do centro da cabeça, onde está
a movimentação constante da preocupação e de tudo isso, trazer tudo isso aqui para a respiração e isso ser cozido ali embaixo, no meio da onde está essa trempe ali. E uma vez que ela começa a ficar ali, às vezes a gente também não consegue, porque toda hora está subindo, porque o impacto foi muito grande. E aí a gente precisa fazer movimento. E nessa hora que a gente faz o movimento, que aí ele começou a me dizer, por isso a importância do Tai Chi ou então de algumas outras práticas. E quando a gente faz, traz aquilo que nos incomoda para frente, e aí quando a gente olha para ela, que ela está muito nervosa, a gente desvia com o movimento do Tai Chi para o outro lado. E aí quando ela está, a gente consegue trazer ela de novo para frente, e ela ainda está muito brava, aí você pega e empurra, para que ela vá para longe. E aqui você de novo pega, traz num determinado momento, ela vem sozinha, porque ela está brava ainda, e você encara tudo aquilo, aí você desvia de novo e joga às vezes para trás ou para o lado. E nessa dança, em que você está fazendo tudo isso, chega um momento que você olha e ela não existe mais, ou ela está bem calminha, porque ela conseguiu fazer o cozimento ali naquela parte. Então esse é um dos grandes ensinamentos que a gente tem do Tai Chi. E não só do Tai Chi, todas as outras práticas também têm essa maneira de acalmar, desde que nós estejamos conscientes, ligando a nossa respiração junto com aquilo, com o nosso corpo físico e a junção com o nosso corpo etérico. O Tai Chi é só uma delas, que eu pratico, então eu queria compartilhar isso com vocês. Uma historinha boba, mas que vale muito a pena a gente, dentro dos nossos movimentos, dos nossos momentos, prestarmos atenção para isso. Então, esse aqui é a consequência que quando nós praticamos consciente, uma respiração consciente, nós temos o equilíbrio de todos os nossos sistemas, né? Todo o nosso sistema corporal, toda a nossa alma, todo o nosso espírito em junção, ele vai juntando tudo isso dentro de uma maneira em que nós possamos viver equilibrados, possamos viver e suportar todas as consequências daquilo que a gente passa no dia a dia, né? E agora vem as maneiras como a gente faz essa captação dessa energia. Então, muitas vezes nós estamos em determinados locais, pode ser, às vezes numa rua que você está esperando alguma coisa, você está no carro aguardando determinadas situações, ou você está numa clínica, às vezes esperando algum resultado, alguma coisa, e a gente, nesse pequeno momento que a gente tem aquela pausa do dia a dia, a gente deve procurar fazer isso que essa moça está fazendo, que é uma respiração profunda, consciente, que nós vamos praticar isso aqui. A respiração profunda, consciente, é trazer aquela respiração lá como alguns das academias nos ensinam a fazer a respiração diafragmática, mas consciente. Está observando o fluxo de ar que desce e que sai. Que cada vez que ele desce, a gente está como se estivesse enchendo ali o nosso pote, né? Ou seja, o nosso corpo, e quando ele sai, ele está tirando todas as toxinas. E quando a gente tem a intenção e está observando tudo isso, a gente tem o domínio completo de tudo aquilo que nós estamos fazendo naquele momento. Só com isso. E é engraçado a gente fazer, que todos vocês vão se lembrar, eu acredito que quase todos vocês vão se lembrar, olha para uma criança, quando ela ainda é bebê, que ela ainda nem sentou, você olha para ela assim, quando ela está deitadinha lá, de barriguinha para cima, e você vê como ela respira. Mesmo ela respirando um pouco rápido, mas ela respira aqui. Sempre ela está respirando aqui. Por quê? Porque ela está enchendo esse ponto de energia. E é isso que a gente vai voltar a fazer.
E à medida que a gente vai crescendo, que nós vamos ficando mais inteligentes, vamos estudando, vamos nos entrelaçando aí nas coisas da vida, essa respiração começa a subir, ela começa a ficar curta. E muitas vezes, quando está aqui no coração, a gente ainda tem até uma boa sustentação. Mas muitas vezes ela começa a subir e a gente começa a subir, ficar cada vez respirando menos. E aí a gente começa a ficar bastante vulnerável em relação a infartos, a aneurismas, a uma série de coisas. Por quê? Porque nós não estamos nos alimentando com a nossa energia vital. Faz sentido isso, gente? Tá? Então a gente, quando tem essa consciência, a gente pelo menos em determinados momentos da vida, do nosso cotidiano, seja onde nós estivermos, nós possamos praticar tudo isso. Um pouquinho só. Às vezes você faz 9 respirações conscientes, aquilo já vale para praticamente um dia de alimentação do Qi. Entendeu? Do Qi. Um dia. Se você consegue fazer 21, eu estou falando desses números porque são números cabalísticos, em que ali você também consegue adensar mais. Você consegue fazer 21, faça. 21 respiração, demora, isso? Tá, então, 21 respiração conscientes E aí, se você ainda tiver um pouquinho de tempo, faz 36. Porque muitos dos mestres aí, que a gente conhece, que a gente já ouviu falar, eles fazem 108 sentadinhos lá, contando aquele japamala, eles fazem 108, porque naquele momento que ele atinge as 108, ele muda de consciência. E a gente vai aprender a fazer isso hoje. A gente vai aprender para que cada um de nós possamos ter consciência e fazer isso sempre. Tá bom? Então aí tem uma ideia mais ou menos como você faz essa respiração profunda, e essa moça aqui, ela está sentada exatamente para contextualizar o local que a gente esteja. Pode ser numa sala, pode ser num local, o que é importante é que o local seja limpo, é que o local seja ventilado, é que o local tenha aquela energia agradável. E naquele momento você se acomoda de uma maneira em que você fique confortável, e nesse momento desse conforto você aproveita essa tecnologia maravilhosa que nós temos. Tá? Então isso se encontra o centro, né, e procura fazer o que há de melhor. Às vezes está no campo, e no campo, nós temos aqui, vocês que vivem aqui em Alto Paraíso, eu também vivo numa cidade muito boa, eu gosto muito. Tem muito verde, tem tudo, mas aqui em Alto Paraíso tem uma aura toda diferente. Aqui tem muito Qi, aqui tem muita energia, aqui tem muito verde, aqui tem muito tudo, né? Dentro desse contexto que a gente está falando. E se a gente aproveita isso nos horários adequados que a gente vai falar aqui, aí é a glória. A gente traz o paraíso para a Terra, tá certo? Então, aqui tem mais ou menos alguns conceitos, que isso daí também vocês podem anotar, e no final a gente pode tirar as dúvidas caso haja, tá? Então, a prática, nós vamos agora saber como é essa respiração baseada em quatro fases, né? E o que ela faz dentro de nós, né? Qual é a consequência, qual é o benefício que ela traz para dentro de nós. Então aqui ela nos ensina que se nós temos uma respiração mais curta, então a gente inspira, por exemplo, em 2 segundos. E quando a gente termina essa inspiração, a gente para um pouco, para deixar com que aquela absorção energética
vá para todas as partes do nosso corpo. Então, se você respira 2 segundos, retém ela por 2 segundos, ou 1, não tem importância se for menos, mas pelo menos retém. E aí você solta de novo a respiração, não precisa soltar toda, mas solta ela tipo 80%, 90%, e aí você segura de novo, que é para o vaso ficar vazio. Então ficou vazio, aí você começa a inspirar novamente. A gente pode começar tudo isso com cada um com 2 segundos, cada movimento desse com 2 segundos, entre a inspiração, parou, respirou mais 2 segundos, depois vem com a expiração, mais 2 segundos, e aí a gente vai fazendo aquilo até isso se tornar um hábito. Como é que isso se torna um hábito? É quando a gente pratica uma vez e quando cansar a gente pratica mais uma vez e depois mais uma vez. E quando a gente chega, por exemplo, 21 dias praticando, ele se torna um hábito, como a necessidade de escovar os dentes pela manhã. Tá bom? Então é um esforço que cada um de nós temos que fazer, que é uma responsabilidade para cada um de nós mesmo. Tá? Então, a gente tem essa... começa com 2 segundos, mas à medida que você vai acostumando, ou se você tem um pouco mais já de costume, você pode fazer 3 segundos, faz 4. Tem pessoas que fazem 10 segundos. Né? De tanto ele vai praticando, quanto mais ele vai praticando, que ele absorve todo aquele ar, deixa ele aqui com ele parado, que é a hora que você para, né? E daqui ele vai para todas as extremidades do corpo. E depois você deixa ele vazio ali, o seu corpo também começa a se preparar para receber toda uma energia nova novamente. Então, quando a gente consegue fazer isso aí dentro de 36 vezes, ou dentro de 108 vezes, é como a gente tivesse começar a renascer novamente. Tá? E isso independe de crenças, independe do que você gosta, independe do que você acredita. Isso é uma técnica que nós nascemos com ela e esquecemos dela. É simples assim. Né? E isso faz com que o nosso micro-organismo, que está baseado nas nossas células, que é o maior dos nossos micro-organismos, sejam todos eles alimentados, todas elas 100% alimentadas. Se nós temos as nossas células 100% alimentadas, o que acontece? Alimentados com essa energia boa, o que acontece com a nossa saúde, com a nossa longevidade, com a nossa estabilidade emocional? Porque você está pleno, você está com a sua fagulha divina, ela está perfeita, ela está ali, né, com total abundância dentro de você. Então é isso que a gente vai conseguindo a ter e a conquistar. Essa conquista ela só depende de nós. Né? Ninguém vai fazer isso por nós. Mas nós podemos sentar ou ficar em pé ou ficar sentado, né? Muita gente gosta de sentar com as pernas cruzadas, aquilo até facilita para que aquele fluxo energético fique ali. Quem não puder, fica sentado, não tem importância. Quem não gosta de ficar sentado, fica em pé. Por que essas 3 posições? Porque a gente tem que estar com aquela ideia de que o fluxo energético vem de cima, desce aqui, e o fluxo energético que vem de baixo sobe e fica aqui. Então essa é a ideia. Então essas 3 posições são a ideal. Ah, mas eu não sei, eu não quero ficar sentado, nem... Eu quero ficar deitado, como é que eu faço? Bom, vai exigir um pouco mais de esforço, mas você deitado também, a sua antena receptora, mesmo ela estando nessa posição, você pode puxar o ar consciente para o meio do seu corpo. Vai fazer um pouquinho mais de esforço, mas no momento que a gente vai dormir é bom, é muito bom, porque a gente tem aquela consciência de trazer o ar até aqui e depois quando a gente expira, a gente traz o ar que está em volta pela sola dos pés e traz para cá também. E a gente vai embora.
e vai bem. Não acreditem, mas experimentem, quando tiverem com preguiça. Né? Então não tem desculpa para não fazer, tá bom? Então aqui mais ou menos, a gente tem um indicativo que nós devemos fazer isso mais ou menos dentro desse sistema. Enquanto a gente não está acostumado, a gente começar pelo menos observar a nossa respiração, sem depender de fazer o tempo, né? De contar o tempo, mas para que a gente possa acostumar a observar como o nosso fluxo energético está chegando em nós. Aí pelo menos você respira profundo, e aí mesmo que você não consiga ficar com o tempo armazenando aqui, um pouquinho de cada vez. Então você respira em 80% do tempo e segura 20%. E aí tira todo o ar e segura 20% do tempo. Assim, esse 20% que eu estou falando não é para a gente guardar matematicamente, é apenas para a gente ter o hábito de parar naquele momento ali, antes de voltar o outro ciclo. E uma coisa muito importante para nós é quando a gente também começa a contar a nossa respiração. Por quê? Porque quando nós começamos a contar a nossa respiração, aquela mente que está querendo ir para todo lado e vai para lá, o menino que chorou, o vizinho que brigou, que não sei o quê, aí quando a gente começa a contar, esse pensamento diminui. E mesmo quando a gente está lá no meio, que a gente percebe que nós não estamos presente, aí a gente convida a nossa percepção a voltar com muito carinho, com muito amor. Não, volta para cá, fica aqui quietinho. Me ajuda a ficar aqui, né? Vai me auxiliando a ficar aqui respirando, né? E outra coisa que é muito importante, essa respiração deve ser feita sempre pelo nariz. Tanto a inspiração como a expiração. Isso tem uma justificativa bem plausível. É que o nosso nariz, na realidade, ele é um sistema tão complexo e tão perfeito para pegar o ar de onde quer que ele esteja, mesmo ele estando frio ou mesmo ele estando quente. E quando ele chega aqui, que ele penetra em nós, ele já vai penetrar dentro de uma temperatura mais ideal para o corpo aceitar. Então, sempre quando for fazer, além dos mosquitos, de alguma coisa não servir, mas aí você faz pelo nariz. Então, pelo nariz você tem essa possibilidade de que nesse momento aqui, o nosso filtro, nossa capacidade de purificação dessa energia e desses elementos que estão, ele venha para dentro do nosso corpo de maneira limpa, de maneira boa. Tá certo? Então é isso. Então a primeira coisa é a gente fazer aquela observação espontânea. Não consegui fazer a respiração em 4 tempos. Então faz em 2,5, né? Faz em 2 e 3, faz um 2 e um 2, né? Que é 20% e 80%. Tá? E sempre observando como nós estamos. Esse tempo, às vezes a gente diz que qual a maneira mais correta de nós fazermos isso? Então ali eu deixei essa imagem. Normalmente, se nós ficarmos em pé, nós devemos ficar com nossos pés da largura dos ombros, que é aqui onde a gente ganha a estabilidade nos membros inferiores, com a ponta dos pés apontado para nossa frente, né, como um direcionamento, e nós devemos estar virado para o norte. Todos nós aqui sabemos como encontrar o norte. Então o leste está ali, nascendo o sol, eu ponho o meu braço direito lá e eu já estou de frente para o norte. E por que o norte? Porque o norte é onde tem o maior fluxo de energia que entra na Terra.
e nós, como filhos da Terra, vamos aproveitar esse momento de frente para o norte. Mas, de repente, a gente não sabe, não dá para virar para o norte, mas a gente quer fazer porque está num local que não, né, fica deselegante se nós levantarmos, não tem importância. Fica onde você está e faz. Porque, de qualquer maneira, a tecnologia que nós temos, que é esse corpo, com tudo que nós temos aqui, ele é capaz de entender tudo isso e aproveitar aquele momento que a gente tem, tá? Então nós temos isso aqui, virado para o norte e os braços relaxados. A cabeça erguida, por quê? No topo da nossa cabeça, que tem, nos indianos, fala dos nossos chakras, né? Os chakras, o taoísta fala da nossa entrada do espírito aqui, né? A moleira, né? Então você está com esse ponto aqui conectado ao próprio céu. Esse ponto, ele estando conectado no céu aqui, você já tem exatamente aquela parte que você está fazendo essa captação. Então, é o corpo como se um fio dourado, um fio que você imagina, você estivesse sendo seguro por esse fio. E ali você está exatamente com a parte da sua cabeça propícia a receber melhor esse influxo. Procura relaxar os ombros e erguer também o pescoço. A gente faz isso normalmente baixando o queixo um pouquinho. Assim, você normalmente já está com aquela posição, né, também propícia para isso. E quando você alinha a sua coluna, nota que a sua coluna também está alinhada, aí você desce aqui para a sua cintura aqui, e vê se ela está ligeiramente encaixada. Como é que está você nesse momento? Qual é o conforto que você está tendo naquela posição? Tá? E você, quando observa também para os joelhos, eles devem estar flexibilizados, segurando o seu corpo, mas flexibilizado. E os dois pés estáveis ali. E ali você, ficando nessa parte confortável e fazendo esse movimento, você vai ter um melhor aproveitamento desse influxo energético para você. E boca fechada durante a prática, narinas completamente desobstruída e o local airado e silencioso. Tá? Mas muitas vezes a gente está em locais que tem barulho. E às vezes o barulho é meio ruim, não dá, a gente não consegue. Mas quando tem aquele barulho normal, um menino que gritou, um cachorro que latiu, um carro que passou e tudo, aí você fala para você dá um comando para você, bem simples. Você fala que todos os sons, tá? Não barulho, mas todos os sons externos vão deixar você cada vez mais relaxado. E é mágico. Todos aqueles sons que estão passando ali pela periferia, eles ajudam você a se concentrar em você. Tem alguns que não dá, mas a grande maioria, 90% das vezes dá. Tá? E tomara que vocês não acreditem em mim, experimentem. Tá? Então é isso. Então, quando nós temos essa postura da respiração, o que nós fazemos com ela? Qual é a porta que se abre para nós? É isso aí, que é mais ou menos a alegoria que está essa imagem. Aquilo que nós não conhecemos, que é o desconhecido, ele começa a se revelar em nós, porque ele já está em nós. A forma de nós fazermos essa respiração vai apenas trazer com que ele se revele, vai trazer as condições necessárias para que a gente se lembre de quem somos, onde nós estamos, né? Então esse é o grande ganho, que é mais um dos grandes ganhos que a gente tem, né? Outra postura recomendada ali, a primeira está em pé, a segunda é estar sentado. Então botei esse indiano aí porque é um povo que a gente respeita muito e trouxe muitos ensinamentos e sabedoria para nós. Então, quando nós estamos sentados, nós também
buscamos alinhar a nossa coluna, né? Dependendo do local que nós estamos ou do local que nós estamos sentados, nós podemos ficar só com as nádegas sentadas assim e buscar alinhar a nossa coluna para que sustente a nossa cabeça de forma bem equilibrada, como se nós estivéssemos sentados no chão daquela maneira. Mas muitas e muitas e muitas pessoas não conseguem sentar no chão de perna cruzada, ou então fica incomodado com isso. Aí senta na cadeira, senta num banquinho, fica lá, busca o seu conforto naquele momento, que é o mais importante, é estar confortável, para que você possa prestar atenção na sua respiração e não naquilo que te incomoda. Se tem algo incomodando, que não está confortável e tudo, deixa para fazer num outro momento, ou em outro local, ou de outra forma. Tá certo? Porque o segredo está exatamente no conforto que você tem para começar a fazer a prática. Tá? Então aqui mais um pouco da parte técnica, que quando nós inspiramos, né, trazendo aqui o exercício do diafragma, puxando essa respiração até 4 dedos ou 5 dedos abaixo do umbigo, é aquilo que a gente busca fazer, sempre trazendo essa parte. É uma parte mais técnica, quando desce o diafragma se expande, e quando solta o diafragma também vai subindo. Isso também fortalece para nós essa parte central do nosso corpo todo, né? Os nossos órgãos ficam mais saudáveis, né? Porque a gente está fazendo um exercício ali. Condições e horários melhores para as práticas. Então a gente está vendo aí, gente, duração mínima pelo menos 5 minutos. Eu acho que cada um de nós pode tirar pelo menos 5 minutos por dia para a gente fazer essa prática. E o horário de preferência pode ser às 5h30 da manhã até às 7h30 da manhã, mas também pode ser meio-dia, também pode ser às 6 da tarde. Esse horário, a partir das 5 da manhã, é aquele momento em que é o tempo do não tempo, porque é aquele momento que a escuridão está saindo e o momento em que todo Ti universal, todo prana está vindo assim com a pujança, com toda a força, banhando toda a natureza, né? Até às 7h30 da manhã, acompanhando o sol, né? Se nós observarmos a natureza, é o momento em que todos os animais, todas as coisas estão começando a cantar, a celebrar a vida, vindo nesse momento, aí a gente pega essa onda também. Exatamente porque é a maior quantidade de Ti, pelo momento propício, que é o silêncio, pelo momento propício que está saindo de um estado, né, de escuridão para vir a iluminação. Então esse horário ele é o mais indicado. Mas se você não pode fazer isso por qualquer das situações, até mesmo por não querer, faz às 8, faz a meio-dia, faz 6 da tarde, mas dá esse presente para você. Porque o Ti ele está a todo momento em todos os locais. A diferença é que às 5 da manhã até às 7 da manhã ele vem ativo, porque é aquele momento em que a Terra dormiu, né, ficou dentro da total escuridão, e naquele momento ele começa a receber todo o influxo novamente, né? É por isso que as pessoas dizem que nunca existe um dia igual ao outro. Todos os dias são diferentes, porque a Terra passeou no espaço aberto, tudo, né, se movimentou, o Sol também se movimentou, então naquele momento você pega aquela energia fresquinha daquela hora. Tá? Então você consegue fazer isso muito bem. Uma outra coisa que é recomendado é vocês fazerem sempre no mesmo horário. Gosto de fazer meio-dia, então faz meio-dia, todo dia. Gosto de fazer 7 da manhã, faz 7 da manhã, todo dia. Por quê? Porque vai chegando um momento em que o seu corpo começa a ter a musculatura energética
que vai se acumulando durante o período que você fez as práticas. Então isso é como se a gente estivesse indo para uma academia e fazer musculação para ganhar o músculo físico, visível. Na parte energética nós fazemos a mesma coisa. À medida que a gente vai praticando isso naquele mesmo horário, o corpo, o nosso relógio biológico, tudo nosso já vai ficando preparado para naquele momento a gente receber aquele influxo. E essa energia ela é cumulativa. Quando nós fazemos ela com consciência, ela é cumulativa. Então, muitas e muitas vezes nós vamos, aliás, muitas e muitas vezes não, sempre, quando nós estamos com nosso corpo, com toda essa energia já acumulada em nós, nós temos as condições de suportar todo e qualquer advento que não é agradável a nós. E quando nós não temos normalmente aquele horário, aquela disciplina, ou então fazemos um dia, hoje eu não vou fazer porque eu não tive tempo e não sei o quê. Então a energia que a gente acumula naquele momento que você tem tempo, porque você não deu a devida atenção, ela é muito volátil. Ela chega, até fica ali um pouquinho, mas no dia seguinte, se você não repõe, ela voa, ela vai embora. Então ela não tem tempo de acumular, de fazer acúmulo. Quando você faz com muita frequência, mas às vezes um dia ou outro você não pode fazer, mas ela está ali. Ou mesmo que você perca um pouquinho pela turbulência do dia a dia, pelos movimentos, mas a grande maioria está ali. Você pode fazer uso dela nos momentos propícios. Tá? Então esse é uma das coisas que a gente faz, é fazer no mesmo horário, para que o nosso corpo, na partir daquele momento, comece a absorver essa energia com mais. Né? Evitar também as práticas após a refeição. Por quê? Porque após a refeição o estômago começa a ficar muito, né? Trabalhar, tem um trabalho exausto ali para fazer toda a digestão. Então, nesse momento, você tem uma grande competição entre a energia do estômago que está ali para fazer tudo aquilo e a energia que você está pegando. Né? Então, às vezes a gente fica preguiçoso, quer mais dormir para deixar ele trabalhar, né? Então, evitar fazer com o estômago cheio. Tá? Então, se tiver que comer alguma coisa, come antes e tal, espera uma meia hora, deixa o estômago fazer ali o que ele tem que fazer e aí você começa a sua prática. Tá? Sempre dentro da estabilidade para que não haja movimentos internos atrapalhando aquilo que você está fazendo, que é o acúmulo. Né? E depois você também pode ingerir água durante e também na concentração. Ingerir a água, que nós somos 70% de água, né? Então aquilo também vai ajudar esse fluxo energético, todo esse fluxo, nossos fluidos orgânicos a se organizarem e a se movimentarem de acordo com a absorção dessa energia. É muito legal isso, tá? Bom, uma outra coisa que a gente também aconselha é estar com o contentamento de reconhecer esse fluxo da vida. Eu acho que é quando a gente tem a gratidão de, puxa vida, acabei de acordar, estou vivo, né? Estou aqui mais um dia, eu agora vou absorver o hálito divino que alimenta o meu espírito. Então esse é um momento de gratidão, né? Estou vivo, estou aqui. Deixa eu fazer isso aqui que é para eu ficar forte para conseguir fazer aquilo que é necessário fazer. Generosidade pela natureza, mas não é só essa natureza que a gente conhece ali, como a árvore, os pássaros, os animais, tudo. É a nossa própria natureza, é a própria natureza universal. É a própria natureza que traz a vida, que nos dá a vida, que gera o Ti, que movimenta esse Ti, essa natureza mais universal. Então, quando a gente começa a viajar pelos próprios conhecimentos cósmicos que somos nós, para poder alimentar e reconhecermos a nós mesmos como microcósmicos que somos. Tá? Então, é basicamente isso.
Outra coisa também que é essa última aqui, não é só o semblante sereno e receptivo. Tem dia que a gente está meio chateado com aquele momento que a gente pega o impacto e às vezes não dá para fazer. Então tá tudo bem, não dá para fazer, não faz. Porque o impacto está ali naquele momento. Aí vamos fazer tai chi para ver se ele vai. Né? Ou vamos correr, ou vamos andar, qualquer coisa para ver até ele se dissipar um pouco e você voltar para a sua estabilidade. Bom, isso aqui eu já falei um pouquinho, né, que é para a gente observar o primeiro exercício, porque ele fala aí mais ou menos durante os primeiros 30 dias, mas isso vale para cada pessoa. Cada pessoa faz digamos assim, faz a sua agenda. A gente recomenda para quem vai começar, ficar observando durante 30 dias somente esse fluxo. Mas se a pessoa já tem uma certa experiência, ou tem uma certa habilidade com isso, bota isso aí um dia, uma semana, e toca para frente as outras coisas, né? Então, e sempre percebendo aquela pausa dos movimentos. É muito importante essa pausa, para que a gente vá conseguir fazer essa respiração em 4 tempos, tá? Então, aumentar suavemente a amplitude dos movimentos, respiração. Isso aqui é manter a calma, o silêncio, ensaiar o controle sutil e reduzir levemente a frequência respiratória. E normalmente, quando a gente reduz essa frequência respiratória, a gente também só vai conseguir isso com a nossa prática do dia a dia. Então a gente começa naquele movimento meio rápido, que a gente não está acostumando, mas daqui a pouco a gente vai vendo que o nosso coração, todos os nossos sistemas vão entrando em sintonia, vão ficando mais calmas e esse ritmo respiratório também começa a alterar. Tá? Eu falei também em terceiro mês, mas isso daqui a gente põe mais também assim como uma ideia, né? Uma didática. Mas cada um, o ideal é a gente fazer aquela repetição para que a gente também vá fazendo assim como uma escolinha mesmo, gente. Ou seja, eu tenho que fazer esse exercício tantas vezes por determinado tempo. Quando eu tiver bom nisso daqui, eu vou levar isso daqui para o outro nível. Melhorou um pouco, eu vou para o outro nível. E vocês vão fazendo essa gerência, porque no universo, todo mundo diz assim, todo humano é igual. Ele é igual, mas somos diferentes. Então, cada um tem a sua própria textura, cada um tem a sua própria, né, tem a sua própria forma, tem a sua própria dinâmica. Então, isso é que nos fazem iguais diferentes. Né? Então, vamos tocando. Aqui também já está mais ou menos dentro de uma programação, como a gente pode fazer isso em formas mensais, mais detalhada e tudo. E uma das coisas que ele faz aqui, por exemplo, quando a gente está observando e quer fazer a contagem, muitas vezes a gente não faz a contagem de minutos, a gente pelo menos observa a batida do nosso coração, que ela tem mais ou menos um intervalo de 1 segundo. Então, se você faz uma inspiração e observa que teu coração teve 3 batidinhas, você começa a se guiar por ele. É uma boa técnica para que a gente possa fazer, tá? Fazer essa respiração baseada também com esse movimento do coração vai nos ajudar em toda a saúde física que o próprio coração rege, como general do nosso corpo. Tá bom? Aqui também os benefícios, né? Que tem em várias. Aqui ficou meio ruim, né? Então ele purifica o ritmo cardíaco, ele organiza o ritmo cardíaco,
todo o sistema nervoso também fica equilibrado, o controle das emoções e maior concentração, ou maior atenção em tudo isso. Esses são os benefícios que a gente tem de imediato, tá? Com essa prática. Ele também vai fazer o movimento cardíaco ficar bem. Muitas pessoas até conseguem sair do médico, do remédio da pressão, do controle da pressão, porque você começa a fazer todo como é que a gente fala, a substituir o remédio pela própria medicina universal, pela própria medicina divina. Não deixem de ir no médico e medir a pressão, mas que normalmente ela começa a se reduzir de forma bem acentuada. Aí para a gente não ficar, nem dar uma de não sei o que. Ó, eu fiz esse negócio aqui durante um mês, eu estou praticando bem. Vai aí, mede essa pressão para ver como é que tá. Aí na semana que vem vai lá e mede de novo, até você se conscientizar que tudo aquilo que você está tendo como emoção, como certeza do seu ser interno, ela esteja coerente com o espírito, com a medicina tradicional, porque aí a gente passa a se convencer, mas dentro de um processo bem tranquilo, sem estar querendo voar de qualquer jeito. Então, nessa hora, o médico ainda é muito bom. Pois é, quando eles falam ali movimento, trabalha a alma, né? Reestrutura a nossa alma. Então, porque nós estamos exatamente absorvendo o Ti ou o prana dessa forma, que é o que dá a sustentação e a estabilidade para a nossa alma, que rege o nosso corpo. Então, mais uma forma da gente estar. E ele é tão profundo, isso aí é tão profundo que isso é considerado como um dos primeiros caminhos para a sua própria iniciação. A sua própria iniciação independe de religião, independe de crença, independe de qualquer coisa. É você com você mesmo e com o cosmos, e com o todo. Tá? Isso aí é você com você mesmo. Ah, mas o que você acredita? Eu acredito em mim, que é o mais importante. Eu acredito no que eu sou capaz de fazer, porque eu tenho a técnica de fazer, eu relembrei de tudo isso. E aí tem uma coisinha assim que o pessoal fica falando para nós o tempo todo. Se você é imagem e semelhança, quem é você? Você é filho. E se você é filho, você deve fazer com que você se conheça como filho, que é a reconexão. Tá? Muita gente acha que ser filho do todo é porque alguém disse e você acreditou. Mas ele só é real quando você sente dentro de você, através da fagulha que você, dentro de você, você é capaz de gerenciar. Aí entra a verdade. Tá? O primeiro passo da iniciação é esse. Bom, aqui vai mais alguns avisos importantes, né? Que praticar sempre com conforto, respeite seus limites, respeite seus esforços excessivos e, em caso de desconforto, interrompa. Sua segurança e bem-estar são a prioridade. Ok? Então isso aqui não tem... Primeira coisa, você olha para você, estou bem, então vou fazer aquilo que está para eu melhorar, né? Então... Uma das coisas que é muito recomendado é quando a gente está nesse estado de contemplação de nós mesmos, que a gente pode até chamar de meditação naquele momento, que a gente evite qualquer movimento brusco. É por isso que o local que a gente está, o que a gente escolha para fazer tudo isso, ele deve ser um local que a gente tenha a consciência de que nós vamos sair daquele momento também de forma tranquila, da mesma forma que nós entramos. Porque quando você está dentro do estado meditativo e vem uma coisa meio brusca e te tira, nossa, é uma coisa muito ruim.
Eu já passei por isso e não é bom. Até a gente voltar de novo, demora um pouco, mas evitar é sempre bom, tá? E fazer tudo no seu próprio ritmo para que mesma coisa aqui, só mais algumas recomendações para não ter pressa, né? Compreender o mais importante é avançar. Os primeiros passos são fundamentais, transformação real leva à dedicação, né? Pratique mínimo 2 meses antes de progredir. Eu não acredito muito nisso, eu acho que dependendo de cada um, com 1 semana a gente consegue progredir, mas pelo menos está a recomendação aí, tá? Aqueles que desejam ficar um pouco mais devagar, tudo bem, está tudo certo, né? O mais importante é isso. A gente saber que a gente está dentro do fluxo, da certeza. Isso aqui também eu já falei no início, né, que a experiência ela é única, ela é intransferível, a autonomia é só você, né, só você pode avançar e se sentir preparado, pode permanecer na prática o tempo necessário. É aquela velha história, né? Eu tenho um cocheiro em cima de uma carroça, e essa carroça, esse cocheiro é nosso espírito, e essa carroça está ali sendo comandada por nós. E só nós podemos comandar isso aqui, da nossa forma, da forma autêntica. Tudo que os outros pedem para nós fazermos, ou que nos impõem para nós fazermos, é a realidade dele. E muitas vezes nós entramos na realidade alheia e nos machucamos bastante. Então sempre essa respiração, toda essa prática, nos leva a ter certeza de tudo aquilo que nós estamos fazendo para o nosso próprio benefício. Ou seja, as rédeas da nossa vida estarem exatamente na nossa mão. Tá bom? Aqui também a gente deixa aqui como um dever de casa, cada vez que termina uma prática dessa, né? Normalmente eu gosto de fazer isso muito à noite, antes de dormir, né? Antes de dormir, senta ali um pouquinho, evitar simplesmente se jogar na cama quando está cansado. Às vezes não dá, mas quando dá, a maioria das vezes a gente consegue parar um pouquinho e meditar pelos assuntos abordados durante o dia. Tem gente, durante a semana você tem muito tempo, mas ali durante o dia, o que eu fiz de manhã, o que eu fiz durante meio da manhã, o que eu fiz no meio do dia, o que eu fiz à tarde, nossa, eu acho que eu pisei na bola em tal determinada coisa, nossa, se eu tiver chance eu volto lá e refaço a trajetória. Se eu não tiver chance nenhuma de refazer a trajetória, pelo menos eu vou ter consciência que eu jamais vou fazer aquilo de novo. É nesse momento em que a gente começa a trazer realmente aquilo que a veracidade da prática naquilo que nós fazemos no dia a dia. Bom, acho que terminamos e eu agora fico com cada um de vocês para tentar responder as perguntas de cada um. E se eu não souber, aí eu vou pesquisar para que na próxima eu esteja um pouquinho melhor. Ontem eu estive com uma fisioterapeuta e descobri que eu não sei respirar. Desculpa, eu não entendi. Eu não sei respirar. Então eu gostaria de saber, ontem ela me ensinou que precisa ser uma respiração sanfona que abre e fecha a costela. Mas eu já também, em outras ocasiões, fui ensinada que a respiração precisa vir para baixo. Como que se respira? Tá, então assim, lembra daquele primeira
Primeiro foi a terceira, deixa eu ver aqui se eu trago aqui, ó. Isso. Essa é a sua respiração. É nesse ponto aqui. Cadê você, menino? É nesse ponto aqui que você deve trazer todo o fluxo de ar. Se as costelas vão expandir, isso é uma coisa natural que o seu corpo vai responder. Ok? Então você vai estar o que nesse momento? Você está trazendo aqui, ó, aonde tem aqui a morada do nosso espírito. Ou seja, a nossa cavidade ancestral. Lembra que no nosso cérebro é mais ou menos isso aqui? E aqui embaixo nós temos o quê? Nós temos a glândula pineal, a pituitária e o tálamo. Pai, mãe e filho. Isso aqui está sendo alimentado por todo o fluxo de energia que o universo inteiro traz para nós. E nessa hora, quando você começa a trazer isso aqui para cá, você começa a estar irrigando o meio da sua cabeça, que é onde tem a morada do espírito, o seu coração que faz a gerência de todo o corpo, e tudo isso é processado aqui embaixo. Então essa é a respiração. Traz aqui. Qual é a consequência? A costela vai estar abrindo, com o tempo ela vai se adaptando, porque o seu pulmão ele vai começar a dilatar dentro da forma do seu corpo. O seu diafragma vai começar a descer. Por quê? Porque você está fazendo um esforço para que esse fluxo de ar, vamos falar assim, ou de energia, chegue no seu centro. E aqui nesse seu centro é onde todas as coisas irão acontecer. Porque aqui é onde ela vai se juntar com a energia da Terra. E aqui tudo vai acontecer. Então assim, será que eu respirando assim, será que minha costela está assada? Tá? O seu corpo vai se adaptar dentro daquilo que for melhor para você. Porque a melhor fisionomia, a melhor fisiologia sua é o que você tem. E é a melhor tecnologia que você tem para isso. Não existe outra. Nem a da sua mãe, nem a do seu pai, nem a do seu irmão, ninguém. A sua é a melhor do mundo. Ok? Então, respira. Faz os exercícios. Tenta, dentro dessa tessitura aqui, irrigar os órgãos e os organismos e toda a estrutura que está à sua volta. O que vem depois, ou se está abrindo, ou se a coluna está subindo, é uma consequência natural de como o prana vai estar se organizando dentro de você. Aí o resto é dele. Deixa com ele. Dúvida ainda? Se tiver, pode perguntar. É bom. Não sei se é uma dúvida, mas essa estrutura, ela é uma estrutura de uma energia. Eu vou colocar. Sim, do seu jeito, claro. Talvez sou ofensiva, me desculpa, não é? Não, fica tranquilo. Fica Uma tranquilo. energia imaginária, digamos, que a gente sabe que está lá, mas que nem todo mundo sabe que está lá. O que a gente sabe que está aqui é ar, que a gente puxa pelas narinas e que vai descer, né? É uma coisa mais... É o que você aprendeu, é que todos nós aprendemos na ciência. Na nossa ciência moderna nós aprendemos isso, é só oxigênio e acabou. Isso. E esse caminho do oxigênio é o que o nosso corpo percebe, não é isso? É o que nos ensinaram. Isso. É o que nos ensinaram. É o que nos ensinaram. E nós acreditamos. Para todas as pessoas. Exatamente. Todos nós passamos isso, na escola, na igreja, não seja lá onde for. Menino, toma isso aqui que é o oxigênio e acabou. É a sua vida. Esse caminho do ar é a minha dúvida. É o ar. Por quê? Se eu seguro ele aqui, vai me causar um certo desconforto. Sim, tem pessoas que recebem. Só Ok. aqui em cima. No peito. No peito. Me causa um certo desconforto. Se eu tento jogar para baixo, também me dá uma certa falta de ar.
Se eu jogo pra cá, me pareceu ontem, foi a primeira vez que eu fiz Sim. isso na vida, eu nem sabia que eu conseguia fazer. Nem sabia, nem sei ver que esse negócio de ti nem de prana, troço horrível, não é Mas isso? aqui na coisa da costela me pareceu mais confortável, mas também é uma coisa que não é automática. Uhum, É uma respiração que precisa de atenção, uhum, né? uhum. Então, assim, desculpe, como é o nome do senhor? Edom. Edom. Eu não tinha. Mas como é que o seu corpo reage com essa respiração? Para eu saber que eu estou respirando certo e que existe ti e que existe prana. Isso. Quando você está respirando só oxigênio, o seu corpo permanece na mesma temperatura. 36 graus ali, 38, alguma coisa assim. Quando você começa a respirar consciente, com o tempo você vai ver que o seu corpo começa a esquentar. E quando ele começa a esquentar, é o momento que você começa a perceber que você está juntando essa outra energia que não é o oxigênio. Tá? Então você vai começar a ver, a observar que essa parte aqui, as suas mãos, o fluxo energético do corpo, mas tá vindo assim um calor gostoso, o que é isso? É nesse momento em que aquela composição da nossa alma, da nossa aura começa a aumentar. Isso é feito pelo Ti, pelo prana. No oxigênio não faz isso. Tá? Então você vai sentir a prática vai te levando a essas percepções. E o físico vai te dando esse calor. É um calor gostoso. E muitas vezes você não sente na hora, e às vezes você está em determinado local. Mas estou com calor, o que é isso? É porque naquele momento te está percorrendo os seus órgãos e todos o seu corpo e você começa a sentir. Uma outra coisa que é muito comum acontecer, como por exemplo você disse que não tem muito costume de praticar, não tem costume ainda, é quando você começa a praticar você sentir tontura. Porque naquele momento você começa a a perceber uma energia mais profunda que está entrando. E aí muitas vezes as pessoas dizem, não, o negócio estou ficando tonto, eu não quero mais. É nessa hora que você sente tontura, mas não vai cair, não vai desmaiar, não vai nada disso. Você continua perseguindo os seus objetivos e daqui a pouco essa tontura ou esse desconforto ele vai sumir. Por quê? Porque essa energia vital, ela começa a tomar a forma em você. E outra coisa, você só está aqui nesse momento e você só veio aqui porque você foi forjada por essa energia exterior, pelo sol, aquela primeira energia que a gente mostrou lá. Aquilo é que nos faz ter o nosso corpo físico. Sem isso. E quando a gente parte lá para o outro lado, para o outro mundo, é por quê? Porque esse Ti também vai embora. Ele não acumulou o necessário para nos manter aqui. Só o oxigênio não nos segura aqui. Ele é necessário? Claro que é. Mais do que tão necessário é o Yin e o Yang, o pai e a mãe. De novo, ele é necessário, mas não é o predominante. Senão as pessoas iam para o hospital, botavam um tubo de oxigênio, não precisava, ele não ia ter problema. Mas normalmente quando a pessoa usa o tubo de oxigênio, ele vai mais rápido, porque só está recebendo um fluxo externo e nem é natural. Tá bom? Edom, eu posso dar um conselho Claro. prático? Uhum. Eu entendi que a sua dificuldade é respiração, né? Tem coisas práticas. Uma delas, você vai botar um pezinho deitado, um pezinho na barriga, um livro, dois, e vai ver que ele vai pressionar. E você vai fazer ele subir e descer. É. Tá aí. Deitada. Porque você tem dificuldade, o diafragma sempre não está funcionando. Tem algum bloqueio no diafragma. Outra posição, fetal. Deita de um lado, e aí põe a mão, respira. Deita do outro, põe a mão, respira. Tá? Então, é muito válido aí o que o Amaury falou, mas assim,
de qualquer maneira, procura fazer porque é um exercício muito simples e é naquele momento em que você vai se recolher. Bota seu livrinho lá e deixa ele ver que era aquele negócio da criança. Vamos voltar a ser crianças e a ver esse movimento que a barriguinha faz lá. Né? Uma das duas partes que você falou ali, eu gostei mais da segunda. Você falou costela assim e costela assada. Ah, tá bom também, né? Tá bom também. Então, uma coisa que eu queria lembrar também, quando eu falei na linha esquerda e direita, né? Nós temos um fluxo masculino e feminino. Sim, sim. Um exercício interessante, lá naqueles preliminares, é fazer o pranayama. A respiração com uma... Mas hoje eu não quero passar isso não, porque aí já é uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais... Eu entendi, Amaury, mas eu fiz... Tá, não, eu sei, mas... fazer o pranayama. Não, eu entendi, mas essa daí, assim, eu vou pedir desculpa a você, até pelo momento, eu vou pedir muita desculpa a você, mas pelo momento, essa respiração, ela requer um pouco mais de cuidado. E nesse momento aqui, o que a gente está passando são coisas básicas, mas do básico. Eu ia falar, naquele momento inicial, perceber qual da sua narina respira mais, só isso. Mas aí, assim... Você tapa e você sente qual que você respira mais, só isso. E aí você percebe se a sua respiração é mais masculina ou mais feminina. Não para fazer pranayama. Não, isso aí não... Eu quero realmente deixar nesse ponto, que é o ponto básico de que a gente possa perceber aquilo que somos. Claro que com o tempo que a gente passe esse primeiro momento, a gente vai avançar chegando nisso daí, até mesmo no pranayama ou outras respirações. Agora aqui o tema dessa aula de hoje, ou desse encontro nosso aqui, é o básico, para que a gente possa voltar a realmente a ter aquela energia primordial da criança. Então, nenhuma outra coisa mais. Tem muitas outras coisas depois disso. Eu sei que tem. Bom. É o alicerce. É o alicerce, exatamente. É isso que eu quero. Bem estruturado. Exatamente, para depois a gente passar. Então, por exemplo, se eu vou entrar aqui, porque a narina do masculino e tal, a Ida e Pingala, Ídala, Xuxuma, que faz, aí dana tudo. Tem. Agora não, agora vamos só falar nisso daqui para que a gente tenha. Não, eu sei, entendi. Mas eu estou dizendo assim, eu só dizendo que a complexidade... Aquelas preliminares, quando você está percebendo a respiração, você pode perceber qual a sua narina respira melhor. Não, tudo bem, mas vamos fazer só dentro da respiração do nariz por enquanto. O que eu ia colocar é sobre a naturalidade da respiração, que é uma coisa natural. Sim. Nascemos, assim, as crianças, né? Então, eu acho que são fatores emocionais que nos levam a perder essa... Vai subindo, a respiração vai subindo. Chega um momento em que você está só aqui, ó. E quando você toma consciência... Aí você desce de novo. Exatamente. Ou seja, descer essa respiração aqui para a sua base é o mais importante que a gente tem. Com costela e sem costela. Assada ou não. Pode falar. Só gostaria de comentar uma coisa. A própria situação do planeta, da humanidade no planeta, os problemas, os acontecimentos diários, que provocam emoções, sentimentos desequilibrados, desarmoniosos, acabam fazendo com que nós tenhamos respiração curta. Sim. Medo, receio, insegurança, ansiedade. Então, para fazer um resgate tão precioso desse, é conseguir identificar que nós estamos em um ambiente que propositalmente nos causa insegurança para termos respiração curta. Exatamente. Por isso que essa respiração é chamada respiração consciente. Exatamente. Para poder resgatar-se como ser primordial e melhorar toda a sua estrutura. Voltarmos a ser criança, né? Exatamente. Voltarmos a praticar aquilo que nós já sabemos, chegamos aqui sabendo, e que vamos nos esquecendo
pelas diversidades da vida que a gente vai ultrapassando. À medida que a gente vai ficando com medo, chateado, a respiração vai subindo, subindo, até que nos leva. Muitas vezes nos leva precocemente, porque a gente não tem essa primazia esquecemos disso. Esquecemos que somos feitos de energia, não só de oxigênio. A religião, as escolas, a universidade, a ciência só nos ensinam esse outro lado. Isso não é culpa, ou seja, nós estamos ainda necessitando voltar esse casamento. Olha, existem essas duas coisas, essas duas energias, e que o nosso corpo faz parte dele. Vamos aqui nos acostumar com ela aqui, tá? Nos aprofundar. Então, Ok? como termos consciência que vida, o alento vital, é carregado pelo veículo que é o ar. Sim. Dentro dela está a magia que é a vida, esse alento. Né? A gente chama da energia vital. Que é chi. A energia vital, que um chama Ti, Prana, ou seja lá o que for, ela vem carregada, inclusive dentro das moléculas do oxigênio, só que o oxigênio alimenta uma parte do corpo e ela alimenta a estrutura, a alma, aquilo que é o intangível, o invisível. É isso que ela alimenta e que nos faz viver aqui. É que nos sustenta aqui. Aí, como ela falou ali, não, mas eu só conheço o oxigênio. Ela está errada? Não, é o que ela aprendeu. É o que eu aprendi, é o que a maioria de nós aprendemos. E aí chega um momento que a gente rompe a bolha. E quando a gente rompe a bolha, só contando uma história para vocês, uma historinha antes de eu começar a praticar o Tai Chi Chuan, foi ontem, tá, gente? Eu não vou dizer o ano para não... eu estava fazendo seguro de vida para todo lugar porque eu tinha certeza que eu ia partir. E todas as minhas crenças, o que eu acreditava, todas as coisas, não me davam um alento e nenhuma saída. E aí, de repente, eu conheci o Tai Chi, conheci um mestre que me apoiou, e eu comecei a sentir isso que você perguntou. Uai, mas existe? E aquilo começou a me dar estabilidade e eu comecei a tomar de novo as rédeas da vida na minha mão. Então eu tem até um livro que um amigo escreveu em 2000, acho que foi 99, 2000, que ele escreveu dizendo assim, eu não acreditei quando o meu amigo Edom disse que ele tinha vida antes e depois do Tai Chi. E eu fui experimentar e acabou sendo um dos maiores professores de Tai Chi da Praça da Harmonia Universal. Porque desde 2000, naquela época eu já dava esses ensinamentos. E aí ele não acreditou em mim e foi experimentar. E é maravilhoso. A Márcia tem esse livro aí, quem quiser ver. Então, assim, foi nesse momento que eu percebi, mas eu estava fazendo seguro de vida porque, para mim, já não tinha mais o que eu fazer aqui. Eu estava cheio de problemas, assim, que não achava saída. Eu ia para um lado e rezava, ia para outro, e orava, ia para lá, botava espírito, fazia tudo, e nada dava certo. Por quê? Porque a consciência energética minha estava sumindo. E o Tai Chi me resgatou. Ou eu fui resgatado pelo Tai Chi. Eu permiti isso. Tá? Se não fosse o Tai Chi, poderia ter sido a yoga, poderia ter sido algum tipo de meditação que me trouxesse essa mesma estabilidade. Entendeu? Mas foi o Tai Chi. Então, depois disso, eu andei em várias outras, mas ele sempre... Eu abracei essa ideia pelo próprio resgate da vida que eu tive. Tá? Então, estava fazendo seguro de vida para deixar a família protegida. Tá? Mais alguma pergunta? Então, este prana, esse alento é a nossa ligação com o divino. Ele é o divino. Ele é o divino. Ele é o que a gente considera como a nossa fagulha divina. Ele é o que... Sabe aquela historinha que tem na Bíblia, que a gente fala assim, que a gente aprendeu, né? Mesmo de forma meio... um pouco diferente, mas tem um pouquinho de verdade. Que eles dizem que no início, que depois que Deus tinha criado tudo, ele não estava satisfeito. Lá na Gênesis tem isso. E aí ele resolveu criar o homem. E para ele criar o homem, o que ele fez? Ele moldou o barro da terra,
não é? E depois que esse homem estava moldado, ele soprou. E a partir do momento que ele soprou, ele deu vida para esse homem. Tem isso lá na Bíblia? Todos nós conhecemos isso. É uma historinha bonita, né? Só que a gente leva isso muito para o lado literal da coisa. Mas, de qualquer maneira, tudo isso que eu estou falando é exatamente desse hálito, desse sopro que veio para lá e que trouxe a vida lá para o primeiro homem, que foi criado na terra, mas continua trazendo para nós, para toda a sua ancestralidade, que somos nós. Isso não muda. Esse padrão não muda. Quer a gente acredite ou não, ele começou no início da própria formação do universo, que é uma história muito bonita, né? Quando ele tem a energia toda em um ponto, ele tirou a energia do universo, circulou aquela energia e foi lá e fecundou ela. Então ali começa a nascer tudo. E se você olhar, cada um que é mãe aqui, vê como que a gente usa, como que a gente consegue ter a nossa fecundação humana, ela se repete exatamente na mesma criação que foi feito o universo. É fantástico. A mesma, não muda nada. Um lá em cima e lá embaixo. Exatamente. Exatamente. Mais uma. Então, boa sorte para vocês. Muito Imagina. obrigado. Obrigado. Então tá bom. Obrigado por vocês, pela presença de cada um. Só voltando aqui, agora em março, nós vamos ter uma outra palestra que nós vamos estar falando, se eu não me engano, é da cosmogênese, né? Que é exatamente a criação do mundo, de tudo, de todo o cosmos. Então vale muito a pena a gente conhecer tudo isso, até para a gente formatar um pouco mais essa nossa ideia do que é o prana. Que dia vai ser? Eu agora esqueci a data. Se eu não me engano, é 15 de março. 15 de março, né? Mas a gente vai divulgar isso de forma mais eloquente. Todos vocês estão inscritos aqui no grupo? Quem não deixou o contato, Quem deixou o contato, poderia deixar. Deixar o contato aqui fora que a gente vai comunicar. E assim, nós vamos estar fazendo esse encontro todo mês aqui. Todo mês vem um instrutor, às vezes vem de Brasília, vem de outro local e vai estar falando sobre um assunto de autoconhecimento. Diga, irmão. sobre as aulas de Tai Chi. Ah, tá. Todo encontro que tem aqui na Eubiose, eu chego aqui normalmente às sexta-feira, mesmo que não seja eu que venha fazer a aula. E aí o que acontece? No sábado de manhã, às 7 da manhã, a gente está ali na Praça Central fazendo Tai Chi. Eu que vou... Do skate. É na Praça Central ali, que é no meio com... É por ali. Então, então na Praça do Skate. Então tá bom, tá bom. Aí a gente faz Tai Chi. Olha, eu sou turista aqui, eu agradeço. Eu vou fechar a Chapada com chave de ouro com essa palestra. Maravilha. Vou voltar para minha terra amanhã e vou começar a praticar. De onde você é? Eu sou de Campinas. Campinas? Lá perto de Campinas. Lá em Campinas. São Paulo é um rio de Tai Chi, nossa, lá tem muita coisa. São Paulo é rico. Agradeço a todos, muito Tá, obrigada. lá. Tá bom. Até mais então. Tchau, boa viagem.